não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Que nos liguemos nesses ensinamentos de amor e de luz, para que possamos dar cada vez mais um passo no degrau da nossa evolução. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, nesta casa de trabalho, de estudo, de oração. E sabedores que somos, Senhor, da oportunidade que Tu concede a todos nós de aqui nos encontrarmos, envolvidos pelos eflúvios de luz, de paz e de amor. Rogamos a Ti que permaneça conosco durante todo o transcorrer da palestra da noite de hoje, iluminando o nosso palestrante, Senhor, para que cada um de nós possa introjetar nas nossas consciências, mas acima de tudo nos nossos corações, esses ensinos de luz e de amor, rogando assim a Tua permissão para que possamos iniciar a tarefa da noite de hoje na Tua santa e na Tua divina paz. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bom, gente, boa noite. Infelizmente, o nosso palestrante, por algum motivo, não pôde comparecer. Então, hoje eu vou contar com a caridade de vocês, porque vai ser realmente no improviso. Eu tinha essa palestra que eu tinha começado a preparar, e também parte dela já tinha sido feita em uma outra oportunidade. Então, por prudência, eu trouxe esse pendrive, que eu costumo andar com ele aqui para o centro, justamente para esse tipo de situação. Mas eu não tive tempo suficiente de estudar, mas vamos fazer o seguinte, vamos estudar juntos agora. Então, peço a paciência e a colaboração de todos. E, acima de tudo, vamos pedir ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão maior Jesus, que nos ajude, que nos ilumine, que nos intua nesse momento, para que todos nós possamos tirar ensinamentos aqui desse momento, na noite de hoje. Bem, o tema escolhido se chama Escolha das Provas, Livre-Arbítrio e Justiça Divina. Não é um tema muito simples, não é um tema muito fácil, mas é um tema muito importante e que faz parte do nosso dia a dia. No segundo slide que eu vou passar agora, eu selecionei uma frase que tem tudo a ver com esse tema. Nosso palestrante chegou. Então, nós vamos, para não ficarmos em suspense, vou ler só essa frase, que serve, inclusive, como introdução para discussões futuras, que hoje realmente é o dia de perguntas e respostas, não é? Então, para a gente pensar, e daqui a um mês, mais ou menos, eu retorno com a palestra. Paga em renovação interior o gravame cometido.
levanta-te e segue além. Reencontrarás adiante esta sementeira ingrata que poderias ter evitado. Recolhe os espinhos, resgata com alegria e te sentirás bem. Não somes a queda, novas tombadas. Ergue-te e caminha. Então, com isso a gente já pode pensar muitas coisas. Na oportunidade de estarmos aqui hoje, depois de alguns tropeços, de talvez até muitas quedas em outras encarnações, mas hoje estamos aqui, ainda com espinhos, daí a imagem das rosas, que rosas têm espinhos, mas também são flores que esparzem perfume, que alegram os ambientes. Então podemos ser como essas flores. E aos poucos irmos recolhendo os nossos espinhos. Foi Cláudio Selva que chegou? Então vamos prosseguir, não é mesmo? Anunciei a chegada de Cláudio Selva não chega, vamos em frente. Então vamos passar, após essa pequena introdução, ao estudo propriamente dito da noite. Colocamos qual o nosso objetivo nessa noite. A introdução à importância do tema, o que é que a gente pretende com esse tema? Ajudar na compreensão de como se processa a lei de causa e efeito, bem como noções do Código Penal da Vida Futura, que é a compreensão prática do binômio arrependimento mais reparação, e auxiliar a responder questionamentos como: existe destino e previsibilidade acerca de todas as situações? Como conciliar as necessidades reencarnatórias com o livre-arbítrio? Então, ao longo dessa conversa nossa, desse estudo, a gente vai procurar responder essas questões. Então, de certa forma, não deixa de ser um pouco das perguntas e respostas. Só que eu vou perguntar e eu mesma vou responder. Coloquei aqui a foto de 2 livros da codificação importantíssimos. No Livro dos Espíritos, nós temos especificamente o título Escolha das Provas, que vai esclarecer de uma forma muito interessante sobre como se processa essa escolha das provas. Porque o que é que acontece? Com frequência, quando passamos pelas tribulações, pelas dificuldades, a nossa primeira tendência é nos queixarmos. É reclamar do que está acontecendo, é dizer que injustiça, eu não merecia isso. Quando, na realidade, a gente vai aprender que muito daquilo que a gente passa, as coisas mais sérias que passamos na nossa existência, são provas por nós escolhidas. Vamos aprender isso. Agora, muitos dos aborrecimentos, aí a gente vai fazer a distinção do nosso dia a dia, não tem nada a ver com essa escolha das provas. É a nossa conduta de hoje, ou a nossa má conduta, que está trazendo esses aborrecimentos. Por exemplo, se eu chego num ambiente e entro sem dar um boa tarde, um bom dia, já com a cara assim meio fechada, a tendência natural vai ser haver uma resposta não agradável a esse meu comportamento não delicado. Então, isso daí não tem nada a ver com provas escolhidas para esta encarnação. Isso tem a ver com o que eu estou no meu dia a dia construindo, com o tipo de energia que eu estou distribuindo. Então, são coisas distintas. Aí a gente vai aos pouquinhos aprofundando essas questões. Um outro livro, eu coloquei os livros originais em francês, aquele Livro dos Espíritos, a capa é a 4ª edição, porque isso é em 1860, a primeira foi em 1857. Mas eu achei bonita aquela coisa bem antiga, não é? Então a imagem fica interessante. E o outro, O Céu e o Inferno.
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um livro muito pouco lido e um livro riquíssimo, porque ele tem de Allan Kardec, ele tem uma parte teórica que fala sobre o céu nas diversas perspectivas, nas diversas religiões, sobre a teoria das penas, da justiça, e tem uma segunda parte prática, que traz a situação dos espíritos no plano espiritual. Espíritos das mais diversas ordens ou categorias. Aí Kardec, por uma questão didática, fez um agrupamento e colocou, por exemplo, espíritos endurecidos, espíritos felizes, espíritos suicidas. E a partir dessa categoria de espíritos que ele agrupou, vem comentários interessantíssimos do Espírito São Luís, que nos ajuda a compreender a realidade do plano espiritual e a lei de causa e efeito, que é muito bem resumida por Jesus quando ele diz: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a gente vai colher de acordo com aquilo que a gente plantou. Isso é o resumo. Vamos seguir adiante. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: no estado errante, ou seja, na vida espiritual, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E a resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o gênero, a parte mais geral das nossas provas, aquilo que se faz necessário para a evolução do nosso espírito. Agora, os detalhes ficam por conta do dia a dia. Então, coloquei ali um outro questionamento. Esse questionamento é nosso. Poderíamos indagar. Logo, todos os espíritos escolhem o gênero de provas que terão de passar quando encarnados? E vem também, através de uma pergunta de Kardec e resposta da espiritualidade superior, a resposta a essa indagação feita. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Resumindo, como um espírito que não tem condições de escolher ainda vai fazer essa escolha? A mesma coisa de uma criança. Se você vai deixar uma criança em ter idade fazer certas escolhas, a resposta dos espíritos: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe, pouco a pouco, a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Então, está muito claro, nesses trechos, que o nosso livre-arbítrio ele vai se ampliando à medida que o nosso espírito vai progredindo. E a comparação com a criança é uma comparação muito feliz. Somos todos ainda crianças espirituais. Mas a grande maioria de nós aqui já consegue, quando no estado errante, quando no mundo espiritual, com uma visão mais ampliada das coisas, fazer, juntamente com os guias espirituais, um planejamento do que será
no gênero, no mais geral, a nossa existência. Nós iremos escolher de acordo com aquilo que precisamos para a evolução do nosso espírito. E aí a gente vai lembrar um pouco em tom de brincadeira que algumas pessoas, por exemplo, dizem que não querem de jeito nenhum reencarnar como mulher. Não é? Tem gente por aqui que diz isso. Aqui nessa casa. Não é? Mas isso, quando estiver desembaraçado, né, quando estiver sem esse corpo, sem essa matéria grosseira, que não deixa de ser uma espécie de escafandro, tem alguns espíritos que usam essa imagem, que nos deixam com a visão meio turva, não é? Vai ver que não importa se estaremos num corpo de mulher ou no corpo de homem. O importante é que estejamos situados no meio, não é, mais adequado para a nossa evolução. E também, muitas vezes, precisamos passar pela experiência do corpo masculino ou do corpo feminino para o nosso espírito adquirir também esse tipo de experiência, com as provas que lhe são subsequentes. Não é? É comum se dizer, inclusive, que se aguça a sensibilidade num corpo feminino. Não é verdade? Então, a maternidade muitas vezes traz isso. Mas, quando eu falo em maternidade, a gente também não tem de pensar só naquela mãe biológica, aquela geratriz biológica, mas na maternidade mais ampla. Como não pensar numa Madre Teresa de Calcutá como uma grande mãe? Não é verdade? Então, a gente precisa começar também a ampliar a nossa maneira de pensar. Questão 259 do Livro dos Espíritos. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. Isso a gente já começou a falar um pouquinho, mas vamos ver a precisão dos espíritos a nos darem essa resposta. Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de prova. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Então, a gente já tinha tocado um pouco nesse ponto, e essa leitura um pouco longa, eu peço desculpas a vocês, mas ela traz algo de muito importante. Essa frase, os detalhes nascem das circunstâncias. Porque não devemos ficar na ilusão de que tudo é fatalidade. Aliás, a fatalidade, como comumente se diz, não existe. O que existe é uma programação. A gente vem com, por exemplo, com a programação de um gênero de vida, um tipo de vida, vamos dizer, uma Madre Teresa de Calcutá, novamente recorrendo a ela. Ela é um espírito que veio missionário,
não é? E dificilmente iria sucumbir, por quê? Porque é um espírito já de uma envergadura mais alta. Mas um espírito de uma condição mediana, a grande maioria que habita por aqui na Terra, não é? Vem, por exemplo, com uma missão bem menor do que um Chico, e vem, por exemplo, vamos dar o exemplo de nós próprios, espíritos. Muitos médiuns, André Luiz relata isso, chegam a fazer cursos na espiritualidade, se preparando para, na Terra, servirem ao próximo desinteressadamente como médiuns. Se preparam bastante, fazem até cursos na espiritualidade para isso. Quando reencarnam, esquecem intuitivamente, eles sabem do compromisso abraçado. Mas o mundo, os prazeres do mundo, muitas vezes até algumas dificuldades, algumas tribulações, podem, se a pessoa não for forte, afastá-lo desse caminho. Mas quer dizer que ele não teria condições de suportar esses desvios, essas dificuldades? Não. Ele veio programado para isso. Mas ele tem o quê? Ele tem livre-arbítrio. Ele tem liberdade de escolha. Então, de um lado, vai ter a possibilidade de abraçar uma causa, de fazer um trabalho desinteressado ao próximo, e de outro, talvez alguma coisa que o chame para os prazeres fáceis da vida, ou mesmo, minha gente, aquele médium pode estar dentro de uma casa espírita, mas sucumbir aos apelos da vaidade, do poder, e ali dentro mesmo ele se perder da sua missão, daquilo a que ele se propôs na espiritualidade, sucumbindo pela vaidade, pelo orgulho, pelo amor próprio. Então, de muitas formas podemos nos desviar do nosso caminho, mas o planejamento estava ali. Inclusive, escolhemos isso, somos médiuns. Quantos são médiuns e têm medo de abraçar os compromissos que a mediunidade traz? Alguns imaginando que vai trazer muito sofrimento, muita dor, vai ser uma coisa terrível. Quando a mediunidade em si, ela é neutra. Ela vai lhe trazer benefícios ou malefícios, dependendo do uso que você faça dela. Então, a questão é moralidade. Em tudo na vida. O mais importante é como você se conduz. Questão 992 do Livro dos Espíritos. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? E eu achei essa questão importantíssima. Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Eu não sei se vocês prestaram atenção no terceiro slide, quando a gente fala do objetivo, que a gente coloca que há um binômio, né, no Código Penal da Vida Futura. Ele lembra a gente que nós temos duas coisas. Arrependimento é o primeiro passo, mas temos ainda o quê? A reparação. E estamos aqui na escola da Terra exatamente para quê? Para resgatar as nossas faltas, para aprender, continuar aprendendo, porque a gente aprende também na espiritualidade, continuar aprendendo aqui e também aproveitando a oportunidade para resgatar, reparar os erros cometidos. Cometidos nesta encarnação ou na outra. A gente não pode esquecer as palavras de Jesus, quando ele diz assim: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. O que quer dizer isso? Que o que a gente puder fazer para aparar eventuais arestas, eventuais discórdias, dissensões, a gente deve aproveitar enquanto a gente está aqui, enquanto estamos a caminho com ele. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar.
Agora, para a gente visualizar uma imperfeição nossa, o que é que a gente tem de fazer? Dar aquele mergulho sincero, né? Como se a gente saísse de nós próprios para olhar no espelho, o espelho nosso da alma e ver, despindo-se um pouco desse orgulho secular, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu estou vendo que eu ainda tenho imperfeições na área X ou na área Y, quem não os tem, vamos olhar e a partir daí vamos tentar melhorar. E continua. Sempre é tempo de fazer novas escolhas, refazendo a trajetória e libertando-se do erro. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, é claríssimo. Estamos aqui, não devemos ficar com aquelas histórias de culpa. Eu errei, tomou consciência do erro, não adianta ficar se martirizando. Vamos tentar, como se diz popularmente, correr atrás do prejuízo. Então a gente faz as nossas escolhas, novas escolhas. Diante disso, não poderíamos deixar de mencionar o nosso querido Chico, que tem uma frase conhecidíssima, né, que circula inclusive na internet, no Facebook, nas redes sociais, Facebook, etc. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase é belíssima. E tem tudo a ver com o que a gente estava lendo no Livro dos Espíritos, que sempre é tempo de fazer novas escolhas. Então, o que estamos esperando? Ir para o plano espiritual, uma nova encarnação. Por que a gente não começa identificando agora o que é que precisamos melhorar? Muitas vezes dizemos, nossa vida está horrível, estamos nos sentindo muito sozinhos. Mas o que estamos fazendo para melhorar isso? São Luís, no Livro dos Espíritos, ele recomenda que todas as noites a gente faça uma espécie de balanço para ver como foi o nosso dia. O que foi que eu andei fazendo? O que foi que eu deixei de fazer? Porque não é só o que eu fiz. O que eu deixei de fazer também. As oportunidades que eu perdi de não falar, de saber calar no momento apropriado. E as oportunidades também que eu perdi de dar uma palavra de consolo, de fazer alguma ajuda. Não há ninguém que não possa fazer nada pelo outro. Nem que seja um sorriso, um olhar. Pessoas que não podem falar e que podem olhar. O que você puder fazer. O que estiver ao seu alcance é o chamado óbolo da viúva. Não é a quantidade de coisas que a pessoa faz, é o quanto de amor a pessoa coloca no pequeno gesto que é feito. Sobre essa questão, continuando, do sempre é tempo de fazer nossas escolhas, nós lembramos de Maria Madalena. Madalena é um exemplo impressionante de modificação enorme. E achei interessante trazer um trechinho de uma mensagem de Emmanuel que diz muito sobre a importância desse espírito. E faz uma comparação com o outro que perdeu a oportunidade de fazer o bem, de voltar atrás enquanto era tempo. Começa com um trechinho, o nome da mensagem é Caindo em Si. E ele traz, Emmanuel, um trechinho de Lucas, do Evangelho de Lucas 15:17. Caindo, porém, em si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória, na transformação obrigatória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis.
Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. E Emmanuel faz uma recomendação para a gente. Cai em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Então é um alerta para todos nós. Será que não estamos precisando cair em nós próprios? Né? É muito fácil a gente observar, julgar a conduta alheia. Mas e quanto a nós? O que temos feito verdadeiramente para nos modificarmos? E isso é um trabalho diário, contínuo, difícil. Por quê? Porque nós trazemos muitas mazelas de outras encarnações. Mas não será por isso que deveremos ficar nos desculpando para não começarmos hoje, não é, já tardiamente, no caso de muitos de nós, a tarefa para a qual fomos convidados e somos incessantemente convidados pela bondade dos Espíritos. E qual é essa tarefa? É se engajar no movimento espírita ou numa igreja? Não. Não necessariamente. Essa tarefa é simplesmente nos voltarmos para o bem. É buscarmos realizar o quê? O amor. A religião única, verdadeira, universal que existe, que deve existir plantada nos nossos corações, é o amor. Isso que não quer dizer que não seja importante termos templos, termos uma casa espírita para frequentarmos, porque elas nos orientam, elas nos ajudam a conseguir o que sozinho provavelmente não conseguiríamos. Mas o objetivo de qualquer casa como esta deve ser conduzir o homem a Deus. E o que é Deus senão o amor? Então, a semente que deve ser plantada e que deverá germinar nos corações de todos nós é simplesmente a semente do amor. Sem deixarmos de respeitar todas as outras crenças, porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que toda religião que conduz o homem a Deus está cumprindo a sua finalidade. E aqui nós também lembramos dos ateus, aqueles que dizem não acreditar em nada, mas se eles praticam o bem, se eles praticam a caridade, se eles têm o amor no coração, eles estão agindo com certeza com a bênção de Deus. Nesse livro Agenda Cristã, temos mais uma advertência desta feita do espírito André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier, e ele diz assim de uma forma muito clara: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga do acesso à nossa própria consciência. Então, aquilo que os palestrantes costumam dizer muito, somos espíritos. Não podemos esquecer isso. Estamos hoje transitoriamente envergando uma veste carnal. Estamos nesse corpo transitório, por empréstimo de carne e osso, mas vamos deixá-lo e vamos voltar, retornar à pátria espiritual. Mas, desde já, temos de saber viver como espíritos que somos. O principal é a nossa essência.
Então, isso não quer dizer que vamos assim radicalizar, desprezar completamente os bens materiais, precisamos deles para sobreviver, precisamos do nosso corpo também, cuidar da nossa saúde, mas não podemos dar mais valor, que é o que frequentemente fazemos, às coisas materiais do que às coisas do espírito. Somos espíritos e devemos agir como tal. Isso aqui eu vi no Facebook, achei maravilhoso. Um professor, esse daí, Emerson Constantino, e é um grande exemplo essa senhora aí que está na foto. Vamos lá ver o que é que esse professor, nesse relato. Essa daí, com certeza, não esperou a morte para fazer alguma coisa. Certamente condições muito adversas, mas vejam a historinha, bem curtinha. Aos meus alunos que reclamam, que estão cansados de estudar, aos que dormem nas aulas após o almoço, aos que têm preguiça até de aprender, essa senhora linda se chama Vitalina. É minha aluna do 3º ano do ensino médio e deveria servir de exemplo para vocês. Ela completará 86 anos o mês que vem e segue firme e forte. Começou a estudar com 74 anos. E breve se formará. Esta foto foi tirada por um aluno que disse ter achado a cena muito bonita. E o professor disse, também achei. Minha gente, isso é um exemplo para todos nós. Se essa senhora, aos 74 anos, começa a estudar, vejam na foto a atenção que ela está ali para o professor, querendo aprender. Situação certamente não fácil, mas ela foi à luta. Ela não se entregou. Ela teve a vontade de ser o espírito sequioso de aprendizado e não disse, não, agora eu não tenho mais tempo, eu já estou no final da vida. Não, ela correu atrás do sonho dela. Então, isso é um exemplo. E nós que estamos aqui falando de evangelho, aprendendo sobre as coisas do mundo espiritual, se ainda não abraçamos com afinco a nossa própria transformação, porque a gente vem aqui, não é, por exemplo, para se livrar dos espíritos obsessores. Não. O objetivo nosso, quando a gente vem a uma casa espírita, é essencialmente a nossa transformação moral. Se nós nos transformarmos moralmente, estaremos adquirindo a paz, a serenidade tão buscada. Claro que as terapêuticas de uma casa espírita, como a desobsessão, ela vai aliviar, inclusive esses irmãos nossos, que nós costumamos chamar de obsessores, mas que muitas vezes são espíritos que estão ligados ou por afinidade ou por ligações pretéritas. E vai ajudar, o dialogador deverá conversar com delicadeza, com cuidado, para ajudar aquele espírito também na transformação moral dele. Assim como nós estamos aqui buscando a nossa iluminação. Esse texto de Emmanuel nos lembra a importância do hoje. Eu não vou ler todo, para não ficar tão enfadonho, porque eu já li muitas coisas, mas ele tem um trechinho ali que ele diz assim: ontem passado, amanhã futuro, hoje agora. Ontem parecia, amanhã quem sabe, hoje dúvida. E no finalzinho ele diz assim: ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Então, nem ficarmos nos apegando excessivamente ao passado, seja ele remoto ou mais próximo, ele deve servir para nós como experiência, como aprendizado, nem aquela ansiedade em relação ao futuro, o que vai ser de nós, o que é que vai acontecer,
O nosso tempo é hoje. Hoje estamos aqui, nesta oportunidade que devemos aproveitar e lançando as bases para o futuro, fazendo a nossa semeadura, aproveitando certamente as lições adquiridas, inclusive as lições dos erros cometidos, que não devem servir de martírio para nós. A culpa de nada adiantará, apenas nos fará sentir mal e não dar o passo adiante que precisamos. Não é à toa que quando reencarnamos temos o véu, o chamado véu do esquecimento. É justamente para que a gente possa ter um ponto novo, um ponto de partida para recomeçar. Excepcionalmente se admitirá algumas terapias que mexam com o passado, mas isso em caráter excepcionalíssimo e por profissionais preparados para tanto, não é? A gente tem alguns relatos naquele livro, por exemplo, de Brian Weiss, não é? Que é um psiquiatra norte-americano, do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Mas, gente, a primeira coisa que a gente tem de colocar é que não foi à toa que reencarnamos com esse véu do esquecimento. A espiritualidade, às vezes, solta alguns lances, algumas coisinhas do passado, aquilo que a gente tem condições, pode suportar e que poderá ser proveitoso para nós, isso de uma forma muito espontânea. Às vezes em sonho, às vezes numa orientação espiritual, mas sempre de uma forma muito cuidadosa. Ali, para os que gostam de coisas mais simples, não é? Traduzindo de uma forma bem resumida, também tirado de uma rede social, do próprio Facebook, mas não deixe para depois. Depois é um tempo sempre duvidoso. Depois é distante daqui. Depois é sei lá. Não é? Então, de uma forma muito simples, foi dito o que Emmanuel disse de uma forma bastante elegante. Mas aquilo que é simples, às vezes nos toca mais, de uma forma mais clara, mais direta. Isso aí foi tirado, essa imagem de uma Chiado editora, não é, que é uma editora de Lisboa. Agora, a frase é atribuída a Ana Jacquemin. Eu não sei se realmente é, porque muitas coisas que são colocadas no Facebook dizendo que é fulano, é o Beltrano, nem sempre é. Mas o importante aí é que a frase é bem esclarecedora na linha do raciocínio que estamos fazendo aqui juntos. Questão 1002 do Livro dos Espíritos. O que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? E aí a pessoa já está realmente à beira da morte e não dá mais tempo. E então? Resposta: o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. E aí, com a indagação, ele nos responde. Não, os espíritos nos respondem: não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha. Então, de todo jeito, a gente não estamos desamparados. Há sempre a esperança. Se não deu tempo nessa encarnação, aquele arrependimento à beira da morte, ele não vai ser inútil, não, de forma alguma. Vai apressar justamente essa reabilitação. Aqui ao lado eu coloquei a imagem de uma mãe encantada com o nascimento do seu filhinho. E veja que maravilha, não é? Porque não deu tempo o arrependimento, mas vamos ter outras vidas, vamos ter uma nova oportunidade. E tantas vezes somos recebidos com tanto amor para essa nova oportunidade. Vem aquele espírito em forma de um bebê inocente, frágil, exatamente para cativar o amor e os cuidados maternos. E vamos ter essa oportunidade de seguir em frente. Porque a vida é um contínuo, não é? Foi dito numa palestra recente aqui, nós temos existências, mas a vida prossegue.
E André Luiz esclarece: o arrependimento é caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Isso está no livro No Mundo Maior. Gente, é importantíssimo, vamos repetir, desculpa eu estar nessa repetição. O arrependimento é importantíssimo, é um primeiro passo. Vai apressar a nossa reabilitação, mas não basta. Não é só isso. Temos de nos predispor a reparar os nossos erros. Se possível, nessa existência, lembremos de Madalena, que avançou muito, mas a Madalena, para nós, talvez seja um exemplo muito distante. Mas temos exemplos próximos de nós também, de pessoas que a gente vê e diz: meu Deus, mas fulano, de repente, mudou da água para o vinho. Eu conheci uma pessoa que esposava ideias materialistas, era um intelectual. Nunca foi uma má pessoa, mas nunca se ocupou de outras coisas que não fossem questões acadêmicas, questões relacionadas ao estudo. E ele depois caiu em si, lembram da mensagem? Caindo em si, ele disse: puxa vida, não que o estudo não seja importante, mas a vida não é só isso. E ele começou, no tempo que lhe restava de vida, a se dedicar ao próximo. Inclusive, com criancinhas, ele fundou uma casa, abrigo para acolher crianças sem lar. Ele fez uma série de trabalhos sociais. Ele encontrou ainda tempo para fazer da encarnação dele algo que deixasse frutos assim mais concretos. E o espírito dele, certamente, com isso se regozijou, porque ele não ficou só no plano da teoria. Lembrando aqui que eu não estou fazendo uma crítica aos intelectuais, não é isso. Apenas se a gente tiver a oportunidade de conciliar as duas coisas, porque nós temos todos deveres profissionais, não é? Mas a gente tem de ir além desses deveres profissionais. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz a distinção do que é dever profissional e o dever moral. Então, nós precisamos, como seres humanos, nos dedicarmos desinteressadamente a alguma causa. E essa causa que seja algo que faça bem ao nosso próximo. Isso aqui é um resumo do que foi estudado hoje. Então, o primeiro ponto, devemos afastar a ideia de castigo divino. O que existe é lei de causa e efeito. Teremos as provas, geralmente por nós próprios escolhidas, com a ajuda de benfeitores espirituais, necessários ao nosso progresso. Então, é só para dar uma fixada, uma amarrada. Assim como a reencarnação não é um castigo, e sim uma necessidade, as provas que lhe acompanham também não o são, e estarão de acordo com o de que se necessita para evoluir, inclusive no meio adequado para tanto. Desembaraçados da matéria, nossa visão estará mais ampliada para usarmos o nosso livre-arbítrio com maior consciência, sabedores do que necessitamos. Arrependidos dos erros cometidos, pediremos a oportunidade de repará-los de acordo com as nossas forças. Então, isso foi uma tentativa de fazer uma síntese e esses lembretes para a gente compreender a justiça divina. Não é à toa que reencarnamos em determinada localidade, não é à toa que reencarnamos em determinada família, ou não é à toa que iremos depois conviver ou estar mais proximamente com aquelas pessoas. Estaremos situados no local onde deveremos aprender.
de acordo com as necessidades do nosso espírito. Claro que, como já foi dito também, poderemos fugir às nossas obrigações. E aí poderíamos pensar, e o que acontece com essa espécie de deserção? Bom, sempre vai haver a oportunidade de recomeçar. Mas, às vezes, com um pouco mais de dificuldade. É como o aluno que é repetente numa escola, que perde o ano, e quando ele vai ali, ele já não tem mais aqueles mesmos colegas, e já é uma dificuldadezinha extra. Então, assim, o ideal é que possamos aproveitar este momento, o aqui, o agora, o hoje. Seria suficiente não fazer o mal? Também já falamos um pouco sobre isso. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Isso está no trecho é o trecho de uma resposta à questão 975 do Livro dos Espíritos. O bem é uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. E comumente se diz o quê? Que o mundo está, digamos assim, ainda está evoluindo, sem dúvida, mas poderia até, quem sabe, se nos esforçássemos mais, está evoluindo mais. Mas se diz, e é uma verdade, que os bons são tímidos. É tão interessante essa frase, porque às vezes se acanham, não é? de ter uma postura mais firme. E firmeza não quer dizer violência. Firmeza quer dizer que nós devemos, se estamos convictos de algo, se estamos convictos do bem a praticar, lutarmos pacificamente por isso. Mas, às vezes, preferimos, para evitar certas situações, a omissão. E aí a gente tem que fazer a distinção de quando calar é até uma forma de caridade, é humildade, ou quando não deixa de ser uma certa covardia moral. Então, esse exame de consciência é que no dia a dia nós devemos fazer. Porque nós não somos só espíritas ou cristãos dentro de uma casa espírita. Nós deveremos ter a nossa conduta o melhor que pudermos nas atividades normais do dia a dia, seja no nosso lar, que muitas vezes é um dos momentos para muitos de maior dificuldade, porque não raras vezes as provas mais difíceis não estão na rua, mas estão dentro da nossa própria casa. Mas insista, se não é à toa que temos essa família, de alguma forma, ou foi programado, escolhemos, ou um passo equivocado nessa encarnação pode nos ter conduzido a isso, mas temos de aproveitar as situações para delas tirar as lições, e se os outros não agem da forma mais adequada, nós que já temos alguma consciência deveremos procurar fazê-lo. E lembrando sempre, isso deve ficar nas nossas mentes. O bem é uma virtude ativa. Essa receita eu cheguei a postar no Caritas, no Facebook, e eu achei muito boa. Simples, e é bem por aí o caminho. Receita, é uma receita de Emmanuel. Experimenta substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo e observe os resultados. Se nos momentos que a gente está reclamando da vida, a gente se ocupasse de alguma coisa útil, nosso mundo interno estaria melhor e o mundo externo também, com a nossa contribuição. Estamos quase finalizando e é o tempo chegado mesmo. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma.
ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Isso é uma frase de Joana de Ângeles e está no livro Jesus e a Atualidade. Gente, veja que coisa maravilhosa. A recomendação: ama e tranquiliza-te. Para fazer a nossa parte, basta amar. Qual foi o resumo de Jesus? Jesus resumiu tudo no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não nos pediu nada além disso, a não ser amar. Mas amemos verdadeiramente, sem apegos, sem posses, amar aquele amor fraterno. Não é que deveremos compreender o que é o verdadeiro amor. E como é que a gente pode compreender o que é o verdadeiro amor? Olhando o exemplo de quem? Quem é o modelo e guia da humanidade segundo os Espíritos? Jesus. Então vamos terminar com a frase de Jesus, que deverá calar fundo nos nossos corações, e muito simples, e que já foi dita aqui logo no início: a cada um segundo as suas obras. Então, que a paz do nosso Divino Mestre possa nos envolver a todos, que possamos, assim, com muita sinceridade, buscando humildade no coração, dar aquele mergulho dentro de nós, agradecer quando as tribulações batem à nossa porta, porque não é à toa. As mais das vezes fomos nós que pedimos as provas. Então vamos pedir perdão a Deus, a Jesus, porque erramos, porque estamos aqui para aprender, para reparar os erros. Então peçamos perdão e peçamos força para seguirmos adiante, conscientes de que, amando, encontraremos o caminho da felicidade e da paz. Então, terminamos no nosso horário direitinho, o Jorge já olhando para mim ali. E vamos pedir, vou pedir alguém para fazer a prece final. Marcos, você poderia? Amigo Jesus, que nesse momento, Senhor, possamos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, na companhia de nossos amigos espirituais, recebendo, Senhor, esses ensinamentos que nos faz refletir diante de nossas atitudes, de nossas escolhas, refletir, Senhor, sobre o que de fato estamos fazendo de nossas vidas. Qual o objetivo que buscamos com as nossas atitudes, o que almejamos de bom para nós. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelo amparo que foi dado à nossa irmã que fez o uso da palavra, trazendo para nós os teus ensinamentos. Que possamos levar aos nossos lares esses ensinamentos e repassar para todos aqueles que nos acompanham, que conosco convivem no dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.